Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Ó, o Matheus já tá aí. Boa noite, tudo bem? Como é que tá, Matheus? Tudo certo? Tem ali você? Me Bom. escuta bem? Sim, e você? Tá me escutando o Também, som? perfeito, ótimo. Maravilha, que bom. Boa noite, pessoal. Estamos aqui então para mais uma live da Aspaco, Associação Paulista de Ovinos. Hoje uma live mais voltada, né, como na nossa programação, para termos um tema mais técnico, né, relacionado à agricultura. Então, eu agradeço a todo mundo que estiver entrando aí agora, hoje, né? Terça-feira, dia 12 de março de 2024. Vocês que estiverem entrando, se puderem aí, avisar para nós de onde está falando, né? A cidade, dar um oi aí para nós, a gente agradece, tá? Então, em nome da associação, eu, como diretor técnico, né, agradeço aí a presença do Matheus, sua disponibilidade, né? Todo o alinhamento que a gente fez para realizar essa live, de pronto ele aceitou o nosso convite. Então, é uma participação muito importante, viu, Matheus? Muito obrigado pela sua Eu que disponibilidade, agradeço o por estar aqui convite. com a gente. É uma satisfação, com certeza, para todo mundo, né? E o objetivo dessas lives é difundir, né, o conhecimento, as técnicas, tudo relacionado à vinocultura, tá? Eu vou, conforme o pessoal for, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu vou ter, a Ana Paula de Campinas. Isso. Boa noite, Ana Paula. Eu vou anotando aqui, tá? E a gente, assim que for possível, o Matheus vai tentar aí responder aquilo que conseguir. E também, né, assim como a Aspaco, eu também estou no Instagram, o Matheus também, estamos sempre à disposição, né? O pessoal quiser entrar em contato, tirar dúvida. Camila Janaúba, Minas Gerais. Muito bom, legal. Boa noite, Camila, tudo bem? Bom, Matheus, então eu vou passar a palavra para você para iniciar os trabalhos aqui. Ah, sim. Você fazer uma apresentação sua, né, para o pessoal aí falar da sua trajetória, sua formação, tá? Fica à vontade, tá bom? Bom, boa noite a todos, Hélio. Mais uma vez, obrigado a vocês todos da Aspaco. Agradeço a você em nome de todos da Aspaco aí pelo convite. Para mim é um grande prazer, com certeza. Meu nome é Matheus Rodrigues, eu sou médico veterinário. Eu sou formado pela PUC Minas há algum tempo, eu não vou contar, senão todo mundo descobre a minha idade. Né? E a minha especialidade é caprinos e ovinos, a parte reprodutiva, tá? Já sou atuante há um bom tempo nessa área. Tá? E junto a isso, eu sou técnico de registro da Associação Brasileira de Caprinos, tá? E sou parte integrante do Conselho Técnico da Aspaco, convite esse que recebi ano passado, com grande prazer, atendi prontamente também, porque eu acho que para mim é de grande importância. Aí a gente tinha conversado, né, de repente fazer, entrando perguntas, a gente está respondendo, mas inicialmente a gente fazer uma breve, falar um pouquinho sobre a fisiologia dos animais, a questão da sazonalidade, né? Eu acho que é por aí, né, Hélio? Acho que a gente pode começar por aí. O que você acha? Sim, né? Como a gente conversou, é importante, então, para a gente começar, né, que o nosso tema hoje dessa live, né, é o passado e presente da reprodução na ovinocultura, tá? Então, Matheus, já que você já iniciou o assunto, mais assim, né, para contextualizar, Isso, para o pessoal, acho que é para importante. nivelar, né, dar um Principalmente porque nivelamento. a questão reprodutiva, né, está diretamente correlacionada a essa questão da fisiologia do animal. Né? Então, quando a gente coloca o pequeno ruminante, a gente coloca ele num grupo que é um grupo de animais sazonais. Então, eles são poliéstricos estacionais. O que seria isso, leigamente falando? Eles dão cio, né? Eles estão suscetíveis à cobertura, eles estão ovulando, né, durante um período específico do ano. Tá? Então, em cima disso, a gente faz nossos cronogramas, a gente pensa como a gente vai fazer. Mais para frente, nós vamos decorrer um pouquinho, falar um pouquinho a respeito de formas de tirar desse momento e fazer com que ele cicle, para que você tenha uma constância de produção, mas fisiologicamente são animais poliésteros estacionais, né, que vão ter o seu momento de aceitação, de melhor reprodução em primavera-verão. Né? Falando um pouquinho também da questão fisiológica,
a gente tem ciclos estrais, então a cada 17 dias, em média, esses animais estão apresentando cio. Né? Então, se o animal deu cio hoje, em média, em 17, se ela não foi coberta, né? Se ela não foi coberta, se ela não emprenhou, em média, 17 dias depois desse primeiro manifestação, ela vai repetir o cio. Tá? Acho que é importante, já falando em cio, fazer um gancho interessante a respeito de duração desse cio. Tá? Em média, esse cio dura 36 horas, mais ou menos. Tá? Então, brevemente é isso. Principalmente a questão da sazonalidade. A gente tem uma questão dessa sazonalidade mais marcante em animais lanados, não que nos outros não temos, mas é um pouquinho mais marcante, tá? Algumas raças específicas, tá? Mas normalmente o lanado manifesta tanto macho quanto fêmea, em geral, tem essa diminuição da questão reprodutiva, esse aumento ou essa diminuição, tá? Mas um pouquinho mais marcado nos animais lanados, tá bem? Ah, legal que você já comentou, você, tanto para macho, tanto para o carneiro como para a Perfeito. ovelha, a sazonalidade é a mesma coisa, né? Sem dúvida. Isso aí a gente precisa salientar essa questão, porque como não é específico da fêmea, tá? É uma questão que os machos também apresentam. Nesse período que eles estão menos, vamos colocar, menos férteis, né, que eles estão fora da estação, o macho também apresenta uma redução da qualidade seminal. Tá? Isso é bastante acentuado e é visto de uma forma assim, é bastante. A gente vê realmente a diminuição. Um animal que a gente acompanha durante todo o ano, a gente vai avaliar o sêmen dele realmente quando ele não está nesse período que é melhor para eles, né? Realmente o sêmen tem uma baixa de qualidade bastante significativa. Tá bem? Só fazendo, nossa área é ovinocultura, mas um parêntese com relação aos caprinos, pela sua experiência, o Mesma, que que você pode só dizer? Mesma coisa. mesma coisa. Isso se enquadra um pouco, a gente vê um pouco menos nos caprinos, tá, Hélio? A gente vê uma incidência um pouco menor, mas, por exemplo, quando a gente pega resultado, né? Por exemplo, eu trabalho muito com a parte de inseminação, transferência de embrião. Então, quando você coloca no ano os seus resultados dos meses, você vê que fica evidenciado que em meses, por exemplo, para mim, fevereiro e março são os melhores índices que eu consigo. Né? Então, isso fica marcado a questão da sazonalidade. A gente tem uma incidência um pouco menor nos caprinos, tá? Não tão marcante, mas fica evidenciado com os resultados, sem dúvida nenhuma, você vê que realmente ele tem um diferencial. Nesses meses, você vai conseguir o ápice da questão reprodutiva. Né? Então, é importante trabalhar repetindo, principalmente primavera e verão, né? Podendo ser de setembro a março, tá? Eu gosto de encurtar um pouquinho esse período, falar de dezembro a março. Tá? Tem alguns animais que ciclam em setembro, mas eu não gosto tanto quando a gente fala em sazonalidade, mas a gente trabalhar aí falando de dezembro a março são os melhores resultados que a gente consegue obter aí, pensando na questão de sazonalidade. Deixa eu só pegar aqui, ó, o... Deixa eu ver... O Chico tá aí com a gente. Ó, o Jairo, boa noite, Jairo. 13 de maio, Rio Grande do Sul. Muito bom. Bem-vindo. Pessoal de Bem-vindo, pessoal de Minas, Rio Grande do Sul. Vamos colocando aí pra gente saber, pessoal, que de onde vocês estão falando. Obrigado aí pela presença. Com relação a essa questão ainda da fisiologia, de um modo geral, assim, que a gente sabe, né? Tem experimento que com suplementação de melatonina, com fotoperíodo. Você acha, assim, do modo geral, você vê assim, como que você vê essas alternativas? Ou porque a gente, uma vez, né, eu preciso recordar quem foi que falou. Às vezes eu trabalho com a fêmea poliéstrica anual, né? Mas tudo bem, ela pode ser poliéstrica anual, não tem tanta estacionalidade, mas ela tem que estar bem nutrida, né? A nutrição, porque senão ela não é nutricível, né? Você É, acha que dentre de todos os fatores a nutrição a gente pode destacar como um principal? eu Porque acho às vezes tem. assim, Hélio, eu trabalho muito, eu coloco muito uma situação que a reprodução é uma pirâmide. O topo da pirâmide é a questão reprodutiva. E a base dessa pirâmide é nutrição e é sanidade. Um rebanho sem nutrição, sem sanidade, não tem reprodução. Então, nesse ponto, assim, se você não tiver, porque, vamos inseminar, não. Eu normalmente gosto de visitar, gosto de olhar antes,
porque daí você vê como que está a estrutura, se tem sal mineral, se a alimentação está adequada. Então, para você conseguir chegar no topo dessa pirâmide, você tem que ter uma boa formação de base. Tá? Então, a base nada mais é que uma boa nutrição e uma boa sanidade, um bom controle sanitário, com vacinações, etc., e vermifugações. Junto a isso, a questão nutricional é de extremo. Se você tem um sanitário ok, a questão nutricional está correlacionada, tá junto com a parte reprodutiva. Porque através dela, por exemplo, nutrição, né, macro e micro mineral, isso está correlacionado a cio, né? A questão alimentar, por exemplo, a gente às vezes a gente chama de flushing, que é uma melhora na questão alimentar antes da inseminação ou antes da TE, para que a gente consiga trazer mais energia, melhorar a estrutura fisiológica, vamos colocar assim, para que a gente tenha um recrutamento, uma melhora nos resultados. Então, com certeza, a questão nutricional é de extrema importância. Mas, repito, isso, para mim, a questão reprodutiva é uma pirâmide. Se você tiver uma boa base nutricional e sanitária, a gente vai colher o fruto lá na frente, que é a questão reprodutiva. Tá bem? Legal. Só para então, para a gente, talvez já ir passando para outro assunto, mas ainda falando na parte de fisiologia, a gente sabe, tem estudos que mostram que normalmente a ovelha ela é uma fêmea de ruminante que tem uma maior incidência de parto gemelar, né, de ovulação múltipla, né? Isso então é fato, né? Você vem observando isso a gente lembrando que é um animal bem nutrido, né? Um animal uma boa condição Exatamente. corporal. Mais uma vez, Hélio, a gente volta na questão nutricional. Evidente que a gente tem uma seleção, inclusive tem um gene que o pessoal vem estudando e vem trabalhando para que tenha partos múltiplos, tá bem? Mas a gente já sabe, normalmente a gente trabalha com uma taxa de 1,2 até 1,5 por parto. Então, cada 10 animais parem 15, parem 12, parem 15 produtos. Então, a gente sabe realmente que as ovelhas, as cabras também se enquadram até um pouquinho acima desse índice, mas a gente sabe que elas têm partos múltiplos. Mas, mais uma vez, a gente volta na questão da base da pirâmide. Sem nutrição, a gente não vai ter essa ovulação múltipla e, além disso, ela não tem capacidade de gestar e de amamentar, se ela não tiver uma questão alimentar bastante adequada, esses produtos. Então, a gente tem que ter muito cuidado na questão nutricional e aí direcionar isso. Mas, voltando à sua pergunta mesmo, sim, são animais com tendência a parir mais de um por parto, tá bem? Legal. Então, assim, a gente já deu uma passada, né, sobre a questão fisiológica, Sim, principalmente a questão da estacionalidade, do ciclo sim. estral, né, que é muito importante ter essa base, né. Agora, pegando mais agora com relação ao animal, né, eu lembro que tinha um programa, né, que era Tocando no Bito, né, que eu acho que era de leilão, né, tocando no bito, mais voltado, assim, tanto da ovelha, da fêmea, da borrega, que é a jovem que vai entrar em Sim. reprodução, do borrego, do carneiro. Com relação ao animal em si, sim, tanto o macho como a fêmea, o que você vê assim, como importante na questão de selecionar, de avaliar, para entrar em reprodução, para descarte, de um modo geral, o que você fala para gente? Bom, primeiro, acho que eu vou fazer um gancho um pouquinho para trás. Primeiro, por exemplo, o que acontece muito com a gente? Um cara quer iniciar uma criação, certo? Ele nos procura. Olha, Matheus, eu tenho vontade de iniciar, tal. Então, a primeira coisa que você tem que levantar é qual a pretensão desse criador. O que você quer? Você quer carne ou você quer leite? Em cima disso, você vai dar as diretrizes do que vai ser selecionado. Então, eu quero carne. Então, vamos escolher uma raça, ou vai ser mestiço, tudo bem, mas uma raça voltada à produção de carne, uma raça voltada à produção de leite. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa definir, antes de fazer qualquer tipo de seleção, é qual o intuito da criação. Ponto. Está definido isso. Eu vou criar carne. Beleza, vou criar para carne. Beleza. Então, a gente define isso. A partir disso, a gente vai começar a seleção. O que eu faço? Você tem que fazer... É uma divisão, as fêmeas dos machos, certo? Então, você vai procurar. Normalmente, se é uma raça específica, você vai procurar características da raça, né? Principalmente, assim, cabeça,
passagens de costela, profundidade. Então, você quer um animal que seja dentro de um padrão pré-estabelecido para a raça. Tá? Se não é um animal de raça PO, vou colocar assim, puro, o que a gente procura? A primeira coisa que eu olho na fêmea é boca e peito. Primeira coisa, se ela tem a capacidade de apreensão de alimento, né? E segundo, se ela tem a capacidade, se ela tem o UB ok, se isso estou falando de uma ovelha que já pariu, ou até mesmo borrega acontece. Se eu olhar, então eu faço a avaliação de boca e peito. Então, a boca está ok, e quando eu falo boca ok, tá, os dentes estão ok, está tudo certo, dentição bonitinha, né? A gente já faz uma pré-avaliação desse animal, da idade, através dessa dentição, e o segundo ponto, eu avalio o ubre. O ubre está ok, não tem caroço, não tem peito perdido, está tudo bonitinho, beleza. Segundo passo, o que eu faço? Então, boca, ubre. Segundo passo, eu procuro saber da questão morfológica. Então, a gente vai olhar principalmente a questão de membros, porque o animal precisa andar. Normalmente, numa criação extensiva, o animal precisa se locomover para alimentar. Então, se ela está com a boca ok, ela vai conseguir comer, mas ela precisa estar com seus cascos, seus membros ok. Eles precisam, quando eu falo ok, não tem problema de casco, não tem nenhum desvio, não tem alguma anormalidade, né? Então, que essa ossatura seja uma ossatura forte, né? Falando em fêmeas, nem tanto, mas que elas sejam, que ela sustentem o animal, tenham uma boa estrutura óssea, que a gente fala. E aí a gente vai passar para um terceiro ou quarto ponto agora, que eu penso que é a questão de barril da fêmea, de corpo, que eu divido em duas partes. A parte da frente, que são as costelas, que a gente chama de primeiras costelas ali, que está diretamente correlacionada à questão de respiração. O animal que respira bem, ele anda mais, ele busca mais, ele produz mais leite, porque está diretamente correlacionada à troca gasosa, à produção leiteira. Então, o animal com uma boa capacidade torácica vai te trazer essa maior capacidade respiratória, extrema importância. E segundo, né, na questão de barril, né, de corpo, eu vou em busca da questão de profundidade desse animal. Um animal profundo, ela consegue ter mais espaço para crescer seu rumen, se alimentar. Quando ela alimenta, o rumen cresce, e ela precisa desse espaço maior para caber um belo cordeiro, ou um, ou dois, ou até três cordeiros dentro daquele útero. Então, resumindo, numa fêmea eu busco boca, ubre, membros, cascos, daí eu vou capacidade respiratória e capacidade corpórea. Juntando esses itens, a gente busca sempre um padrão, evidente, mas a gente faz essa seleção através dessa avaliação. Isso no caso das fêmeas. No caso dos machos, Hélio, não foge muito disso, mas a gente procura normalmente que seja um animal, eu me preocupo muito. Primeira coisa que eu faço, todo reprodutor, eu palpo o testículo. O reprodutor, ele é chefe de cabanha, ele é macho, ele é pai, ele precisa ter os testículos bons, de bom tamanho, de boa mobilidade, não muito peduloso, não muito comprido, porque o animal vai estar a pasto, algo do gênero. Então, a primeira coisa que eu faço, além das coisas da fêmea, eu busco a questão, principalmente dos testículos, avaliando o testículo e principalmente membros, porque ele tem que ter a capacidade, ele tem que ter a força, ele tem que ter a capacidade de fazer o salto e cobrir as ovelhas. Então, a questão de membros, angulosidade de perna, membros fortes, né? Então, essa é a principal característica, dentre as outras que eu já citei no caso das fêmeas. Eu sou um pouquinho mais criterioso nos machos, acho que todos são, né? Então, a gente busca aí machos mais robustos, né? No caso da carne, ou mais delgados no caso do leite, mas que atendam essa ideia aí de ossos fortes, cascos bons, andamento bom, angulosidade, para que ele consiga cobrir, evidente, libido, né? Importantíssimo, que tenha bastante libido, mas que ele tenha a capacidade de saltar e cobrir e caminhar e buscar as fêmeas em si. Isso é extremamente importante. Com relação, então, a essa parte de tudo que você falou, é, com relação à ovelha, dois pontos que eu queria chamar aqui para você. Com relação à ovelha, é, anatomicamente, se a gente pegar o ângulo de inserção da vulva, se ele é mais vertical, mais horizontal, isso
tem uma importância? Você acha que também é uma coisa que a gente pode, até para compra de animais, né? Você vai comprar um lote de fêmeas, avaliar, ou não tem tanta importância essa questão? Eu acho assim, esse é um ponto que é um ponto, vamos colocar de desempate, vamos pensar assim. Se a gente tem dois animais, você vai fazer a aquisição de um só, e a gente tem dois animais que atendem todos os pré-requisitos que a gente colocou anteriormente. O ângulo, sim, pode interferir. Primeiro que assim, quando ela é muito angulosa, o xixi acaba escorrendo. Isso é um problema que eu já vi muito, e o xixi escorrendo, ela não joga longe. E ele escorrendo, ele acaba queimando aquela região perianal ali, perineal. Isso é um problema. E segundo, pela capacidade do macho de fazer a penetração. Se ela for muito mais angulosa, eu acho que a penetração vai ser mais difícil do que uma menos angulosa. Mas, para mim, sinceramente, eu acho que se o animal... Esse é um ponto, assim, como eu coloquei, de desempate. Eu acho que não é uma coisa fundamental, tá? Porque eu acho que não vai interferir tanto, porque o macho, ele se adapta, ele consegue, ele ajeita, eu acho que assim, pela minha experiência, pela minha vivência, a informação que eu tenho é que eu acho que é um ponto assim não tão É um detalhe. primordial, é um secundário, tá? Tá, é um detalhe. Isso. E com relação ao macho, né, eu acho que era bom a gente, até você destacar, porque sempre, acho que a primeira coisa quando se fala carneiro é perímetro escrotal, né? Sem dúvida. Perímetro escrotal, mas eu acho que o exame do macho vai além disso, né? Por isso que é importante fazer o andrológico, E, porque não é só o perímetro escrotal, tem outras coisas que são feitas, né? na verdade, Hélio, que a gente coloca, eu ia deixar para a gente puxar isso aqui um pouquinho para frente, na questão de doenças e tal, mas eu acho que é legal a gente falar agora. Por exemplo, as fêmeas. Eu sempre bato muito nisso pro pessoal. Gente, tudo bem, tá tudo certo. Vamos fazer um exame ginecológico. Passa um ultrassom nesse animal. Vamos ver se ele tem algum probleminha. Tal. Então, nas fêmeas, passa um ultrassom, faz um pente fino, dá uma olhada como que tá. Porque às vezes você acha algum probleminha ali já no ultrassom, já faz um diagnóstico ali precoce, né? Porque você vai comprar, depois você vai levar para casa, depois vai ficar lá, depois o veterinário vai fazer. Já faz o pacote, já faz o ultrassom, já faz o pente fino, já pega e leva para tua casa animais que não tenham nenhum tipo de problema. Né? Quando eu coloco o exame ginecológico, a gente é difícil, mas às vezes um cisto, ou uma hidrometra, ou uma mucometra, alguma coisinha assim que a gente consiga visualizar ali, seja sano o problema antes de levar ele para casa. Esse é o primeiro ponto. E na questão dos machos, é de suma importância a questão do andrológico, porque às vezes na palpação está tudo bem, os testículos são bons, a CE é boa, você vai ver se o animal tem 80, 90% de defeito. A gente sabe que o sêmen, ele oscila. Né? Hoje pode estar bom, amanhã pode estar mais ou menos, isso oscila. Mas pelo menos você já tem uma ideia, se esse macho vai demorar, começar a melhorar a questão seminal, se já vai levar para casa, já vai conseguir utilizar. Né? Então, eu acho que é muito importante a questão do andrológico para a questão reprodutiva. Né? E junto a isso, que a gente vai comentar um pouquinho para frente, são as questões das enfermidades, né? Porque é muito importante o controle, tem que fazer, tem que acompanhar, tá? Mas a questão, assim, eu não descarto, no momento da seleção desses animais, usar o ultrassom nas fêmeas, eu acho que agrega, ajuda muito. Outra coisa, se tiver prenha, às vezes você já define a data, já organiza a casa, né? E o andrológico no macho, não tenha dúvida disso, extrema importância, de extrema importância. Ó, o Lucas Urbano, ele tá fazendo uma pergunta que vai estar lá para frente, viu, Lucas? A gente vai falar sobre essa questão aí da sincronização, tá? Então, obrigado aí por estar presente. Fala para nós aí de onde você está falando, de onde você está assistindo a gente, tá? Então, dando sequência aqui, ó, tem bastante gente aqui com a gente já. Obrigado a todos. Bom, então a gente já conceituou a questão fisiológica, já escolhemos os animais. Entrando agora na parte do vamos ver, né? Da monta propriamente dita, do acasalamento dos animais, né? Os tipos de monta que eu acho que da mesma forma como você fez para a parte fisiológica, né? Dá um panorama, assim, um geral dos tipos de monta, de você fazer alguns destaques, tá? Com relação ao que o criador pode ter à disposição dele, né? Para poder fazer o acasalamento, né? Deixa eu te perguntar, eu não sei como você quer fazer, deixar as questões para agora ou para depois. Por exemplo, o pessoal está falando como que a gente avalia as primeiras costelas. Tá?
Na verdade, o que acontece? A gente sai eu respondo já, respondo depois, o que vocês preferem, fica a critério de vocês. Você que sabe, se quiser, pode Vamos entrar responder. nisso rapidinho, que eu peguei a dele, depois a do Lucas é mais para frente, a pergunta a gente entra da do Lucas lá. Isso é pessoal, é a minha forma de avaliar. Eu normalmente vejo palhetas, a saída da palheta para a costela, né, para trás, e eu vejo se se elas não afunilam. Principalmente isso. Então, eu chamo de abertura de costela. É aquela fêmea que sai com os membros anteriores, né, com as suas palhetas, e faz uma passagem para o barril da barriga, vamos colocar aqui, para o barril homogênea, sem um afunilamento. Eu acho que isso indica que esse animal tem uma capacidade respiratória, essas costelas vão facilitar, essa abertura vai facilitar com que ela consiga respirar melhor, tá bem? Ó, o Lucas está falando de Bragança, Bragança Paulista. Lucas Legal. eu conheço, gente boa, abraço, Lucas. Bom, já respondeu essa da questão das costelas. Vou ver aqui só a da Maísa. Eu Eu tenho acho, uma dúvida. vamos lá. Para iniciar uma seleção comprando uma ovelha adulta é um risco? Ou o ideal seria comprar os dois jovens e selecionar os melhores a partir daí? Bom, vamos lá. Primeira coisa, risco é comprar animal sem origem. Ponto. Primeira coisa que você tem que buscar é a origem, é a idoneidade, é o tipo do criador, é o estilo dessa pessoa. Então, a primeira coisa é saber, tem origem? Tem origem. Daí eu não me preocupo se o animal é adulto, pelo contrário, às vezes o animal adulto é mais, já chega, já pare, já vai desenrolando, né? Ou a borrega que você vai adaptar na sua casa. Então, eu não vejo problema, sinceramente, de ser adulto ou jovem. Tá? Eu vejo que realmente você tem que fazer uma seleção, uma boa escolha da origem desse animal. Né? Isso é muito importante. A ASPACO, a associação está aí para isso também, que a gente sabe que eles têm os seus associados, as pessoas que acompanham, todos aí acompanham e sabem da idoneidade, da origem, do que é, da onde não é. Então, acho que é muito importante o papel da associação e dos técnicos com relação a isso, a orientar a esses novos criadores, né, de quem realmente comprar. Porque às vezes compra gato por lebre, né, Hélio? A gente sabe que isso acontece. Então a gente conta com a associação, a gente, como técnico, está à disposição também. Mas a primeira coisa a fazer, não me preocuparia. Jovem, adulto, animal velho realmente não é legal, né? Mas um jovem aí, 3 anos, uma borrega de 8 meses, eu não me preocuparia com relação à idade, mas sim à origem. Certo. Você acha então que não tem. Se a gente falar assim, entre. Tudo bem, eu vou pegar menos. 2 a 6 dentes, talvez, uma referência, um intervalo para você. Eu acho assim, 6 dentes já depende muito, daí vai entrar numa questão comercial, E que da eu acho que origem, não né, que toca você os falou. pontos. Então eu acho que, por exemplo, animal 2, 4 dentes, para iniciar, eu acho ótimo. Tá? 2, 4 dentes, animal ainda jovem, né, que tem toda a sua vida reprodutiva pela frente, tá? E vai muito, Hélio, da situação desse criador. Às vezes o criador, ele vai adquirir esses animais já mais erados, vou colocar assim, 2, 4 dentes, só que ele não tem aquela estrutura física já pronta para receber esses animais, já vão parir. Então, às vezes, a gente faz a opção de escolher os animais mais jovens, que vão entrar na vida reprodutiva para que faça a adaptação, todos os passos. Né? Ou o cara já tem a estrutura, o cara já está tudo certo, belezinha, entra no adulto, entra já na gestante, que já vai derrubar o produto e já vai dar seguimento. Mas voltando, realmente em busca da origem e da qualidade da onde esses animais estão sendo adquiridos. Legal. Respondeu, né? Acho que é a Maísa, né? Legal. E as montas? O Bom, acasalamento? vamos lá. Montas e acasalamentos. Hélio e todos que nos acompanham, nós temos basicamente 3 estilos, 3 tipos de monta, certo? Monta natural controlada e a inseminação artificial. Tá? A monta natural nada mais é que introduzir o macho. Normalmente a gente monta estações, né, estações do ano, períodos do ano, né, para quem precisa de escala, principalmente, e introduz um macho dentro durante um período. Tá? Isso é prática minha, vou falar a forma que eu trabalho. Eu normalmente deixo o macho por 60 dias, isso é um plantel de corte, por exemplo, tá bem? Aí a gente faz um lote, eu deixo por 60 dias esse macho,
retiro 30 dias eu passo ultrassom e assim eu giro o ano todo. Por quê? A gente sabe da sazonalidade, tal, que a gente falou, mas o cara que produz carne precisa de escala. Então ele precisa ter cordeiro o ano inteiro. Não adianta ele ter um monte de cordeiro na safra e na entre safra tá zerado. Então daí a gente vai lançar a mão do que a gente vai falar logo mais, que é a questão de protocolo, etc e tal. Mas normalmente a gente faz isso. A mesma coisa acontece para os criadores que produzem leite. Hoje a gente tem um mercado em ascensão bastante significativo dentro do estado de São Paulo, que são os criadores de ovinos leiteiros, tá? Para produção de queijo, etc. A mesma coisa. Eles precisam ter uma constância dentro do laticínio de produção. Eu preciso de tantos litros dia. Então a gente faz essa programação com a monta natural, 60 dias, tira o macho, ultrassom. Junto a isso, eu acho que a questão da monta natural, assim, a gente liquida. A segunda, a gente tem a questão da monta controlada, que nada mais é. Você diagnosticar cio, normalmente esse diagnóstico é feito com um rufião, e aí você coloca esse macho para cobrir. Daí, mas é parecido. É parecido, mas qual a diferença? A gente vai saber, na monta natural, você vai ter um período de nascimento. Então, se você deixou 30 dias, ou se você deixou 60 dias, os cordeiros vão nascer dentro de 60 dias. Na monta controlada, você sabe o dia da cobertura. Esse macho veio, cobriu e voltou. Não permaneceu. Então, você sabe, então você consegue fazer mais ou menos escalonar quantos animais vão nascer naquela semana ou naquele mês. Então, você consegue controlar melhor essa questão de nascimentos, etc., com a controlada. Tá? E a terceiro caso, que é um caso artificial, que eu acho que é um facilitador gigante para o manejo da fazenda, que é a inseminação. Então, você protocola um grande número de animais, insemina um grande número de animais com um ou dois machos no mesmo dia, né? E esses animais vão parir juntos, todo o manejo da fazenda fica mais fácil, né? Então, são os três estilos aí de monta: monta normal, monta natural, controlada e inseminação. A Ana Paula perguntou aqui, ó, quanto tempo após o desmame você volta a ovelha com o macho? Na verdade, assim, precisa saber qual que é a ideia dela, mas se for no caso da carne, por exemplo, a gente normalmente, com 60 dias, a gente desmama os animais, tá? Pariu 60 dias depois, a gente faz o desmame e já faz a introdução dessa fêmea novamente no plantel para que ela seja coberta, tá? Alguns casos, até um pouquinho antes, a gente já começa a fazer a mamada controlada, mas normalmente, após 60 dias do parto, essa fêmea já retorna para a cobertura. Tá? No caso das ovelhas de corte. Né? Cada caso é um caso, né? Por exemplo, as ovelhas de leite, a gente espera um pouco mais, porque a gente vai ter o pico de produção por volta de 2 meses, 45 a 60 dias a gente vai ter o pico de produção. Se a gente emprenhar ela nesse momento, vai cair drasticamente a produção de leite. Então a gente joga um pouquinho para frente. Alguns casos de 90 dias, alguns casos 120 dias, dependendo do grupo de ovelhas com relação à produção. Né? Então, em média, são 90 dias nas ovelhas de leite e 60 dias nas ovelhas de carne. Bom, se você Deixa eu citou mandar da um inseminação... abraço aqui, Rafael Vieira, meu amigo. Esse aí, morou comigo na República. Um abraço, irmão. da Galo de Ouro, Jaguariúna para o É, Brasil. esse aí nossa, é um grande amigo. Vamos lá, vamos voltar, desculpa. Tem outra pergunta aqui, ó, Dorper Germano. Qual seria a vantagem de desmamar com 60 dias quando comparado a 90? Vamos lá. Rondônia, hein? Olha lá, ó, Pimenta Olha, Bueno. estamos pegando o Brasil todo isso, muito bom. Quanto antes esse animal deixar de ser, quanto antes esse animal virar ruminante, para a gente é melhor. Então, quanto mais precoce, no meu ponto de vista, veja bem, quanto mais precoce for o desmame, é evidente que eu não quero desmamar com 30 dias. Eu desmamo com 60 de corte, porque ele já está comendo, ele já está fazendo ingestão, eu posso aumentar a questão alimentar dele e voltar a mãe no rebanho. Então, o que acontece? Eu ganho 30 dias, né, nesse comparativo específico dos 90. Eu ganho 30 dias na mãe, né? E o cordeiro ele já se tornou ruminante. Então, para a gente, principalmente na questão da produção, né? Quanto antes esse animal se tornar um ruminante e deixar de consumir leite, é melhor para a gente. Na questão da carne, porque ele já vai fazer uma ingestão maior de comida e a gente vai conseguir um ganho ponderal,
né, um ganho de peso aí maior, né? E no caso do leite, eu deixo de dar o leite que eu estaria transformando em queijo. Então, para a gente, economicamente, é muito mais viável. Quanto antes eu desmamar, evidente, não tô falando para desmamar com 30, não, é isso. Com 60 dias, para a gente é muito bom, porque a gente já retoma a questão econômica, principalmente a questão econômica. Eu vou aproveitar e dar uma opinião também aqui, porque pegando o gancho que o Matheus falou, você tem, além disso, tem toda a parte fisiológica, né? Porque você tem a involução uterina da fêmea, você tem toda a parte fisiológica de feedback negativo do leite, tem um feedback negativo na reprodução, e assim vai. Então, quanto mais tempo você mantém a produção de leite, o cordeiro estimulando, né, vai Exato. demorar mais, principalmente a questão reprodutiva, né? Dela voltar a estar apta a entrar em reprodução novamente, né? Então, só que também talvez depende do seu objetivo. Se você faz uma safra, um ciclo de uma safra por ano anual, talvez você, por questão financeira, não sei, mas tudo tem que se medir, né? Tudo tem que se avaliar. Acho que assim, tudo está correlacionado, eu falo muito isso, é a questão econômica. Está diretamente relacionado à questão econômica, porque assim, se o cara quer, se ele é produtor de leite, para ele a vantagem de desmamar esse cordeiro muito antes, porque ele vai deixar de mamar. Né? Na questão da produção de carne, eu acho que assim, quanto mais essa ovelha parir, melhor para a gente. Né? Então, se a gente adiantar isso, é o que você falou, ela vai estar em balanço energético positivo, vai voltar a ovular e já vai emprenhar logo na sequência. Então, a gente acaba ganhando tempo. Né? Então, você acaba dinamizando ainda mais um processo que já é rápido. Né? Quando a gente fala em ciclo de produção ovino e caprino, é rápido, são 5 meses, aquele negócio é rápido. Né? Então, você faz isso, você consegue viabilizar, ficar um processo ainda mais dinâmico a questão da produção. Consequentemente, mais uma vez, a gente falando na questão econômica. Ninguém faz uma atividade para não ganhar dinheiro, né? Então, a gente realmente tem que trabalhar, é função do técnico, é função do consultor, a questão de trabalhar a questão econômica. Tem que trabalhar a produção, a questão, tem que dar dinheiro porque você está ali para isso, né? Para ajudar em todas as questões, mas junto a isso, você tem que trabalhar também a questão econômica, auxiliar o produtor com isso. Ó, o Matheus perguntou que você vê vantagem no ciclo de ovelha de 7 não, hein? 8 meses. E aqui, ó, ele continua embaixo, meio de serviço, mais 5 gestação, 2 lactação e emprenhar em 30 dias de parida. Tá, vamos lá. A questão, primeiro, é a questão da puberdade, tá, Hélio? Acho que é interessante a gente entrar nesse ponto. O animal entra em 7 8 meses. O pessoal fala idade. A gente tem que conciliar duas coisas: idade e peso. Não adianta nada o animal com 7 8 meses pesando 20 quilos. Não adianta. Né? Então, a gente tem que conciliar a questão da puberdade sexual, a questão de peso e idade. Normalmente, eu trabalho a partir dos 8 meses. Tá? O pessoal fala de 35 quilos, velho. É uma particularidade. Eu prefiro formar um pouquinho mais esses animais. Eu trabalho com 8 meses com meus 40, 42. Tá? Então, eu concilio mais ou menos aí 8 meses, 40 quilos para esse animal entrar na questão reprodutiva. Não gosto com menos peso, eu não gosto antes. Tá? Eu acho que assim, os animais se desenvolvem bem, estão aptos a gerar um bom animal, vai ter, quando parir, vai ter questão do leite, então eu gosto mais ou menos nessa idade. Então, é o Matheus que fez essa pergunta. Para o Matheus, eu digo, Matheus, concilie os dois, idade e peso, isso oscila um pouquinho conforme a raça, atenção para isso. Quando a gente fala em Dorper, dessas raças mais de carne, elas ganham peso muito fácil, então elas ficam pesadas muito cedo. Né? Então, conciliar essa questão de peso com idade. 8 meses, 40 quilos, eu acho que a gente está super bem atendido. Tá bem? Vamos lá. 0,5 de serviço, mais 5 de gestação, mais 2 de lactação, emprenhar com 30 de parida. Eu acho que ainda animal com 30 de parida, Matheus, ela vai estar no pico de produção leiteira, independente se é carne ou se é leite, tá bem? Ela não teve toda a sua evolução, eu acho que ela ainda está se recuperando do primeiro parto. Ela vai estar provavelmente, que é uma coisa de extrema importância,
que a gente vem batendo na tecla, que é a questão nutricional, ela vai estar com o seu score um pouquinho abaixo ainda. Então, ela é muito recém-parida para mim, além da questão fisiológica. Se ela tem, ela vai ter um negócio, Matheus, e demais, né? Mas é que é a questão do balanço energético. Então, se ela está em alta produção de leite, ela vai estar em balanço energético negativo, tá bem? Então, a chance dela ovular é mais remota. Não que não vai acontecer, mas é mais difícil. Então, eu acho que eu daria um período maior para ela de descanso, tá? Quando a gente fala na questão entre partos, né? A gente fala em 8 meses, então tá dentro desses 2 meses de lactação para depois a gente procurar emprenhá-la. Isso é uma particularidade, mais uma vez, até gostaria de escutar a sua opinião, tá, Hélio, com relação a isso, mas eu prefiro esperar um pouco mais para que ela consiga se recompor e isso também vai dar diretamente o resultado na sua questão de prenhez. Tá? O animal que está bem, já está todo, já voltou, já está com score legal, você vai ter um índice de prenhez mais alto. Tá? Então, realmente, eu prefiro esperar um pouquinho mais, tá bom? Certo. Na verdade, se pegar esse modelo, né, que é o 3 partos em 2 anos, que de 8 a 8 meses, é, o ideal é justamente, como o Matheus estava falando, né, de dar um alívio, na verdade, não forçar nada nesse primeiro mês aí de produção de leite, que tem uma alta produção de leite, déficit, balanço negativo, né, produção de Exatamente. leite, ela precisa comer, tem que ter uma exigência maior. Então, daria para você começar a pensar numa estação a partir dos 60 dias. Começar uma estação 60 dias na desmama do cordeiro, né? Porque já passou o pico de produção, você estimulando com CRIP, por exemplo, o cordeiro, você diminui mamada, Exato. né? Ele vai mudando a dieta, a predominância da dieta líquida para a dieta sólida, vai Perfeito. diminuindo influência hormonal, né? Física no hormônio, na fisiológica da fêmea e tal. E aí, a partir de 60 dias, você consegue começar uma nova estação para começar a ajustar para 8 meses. E aí você depois aperta a seleção em cima, né, daquelas que são cobertas Correto. em preoantes, são cobertas no começo da reprodução. Então, 30 dias é muito arriscado, né, e é quase impraticável, talvez, né? Eu acho que é muito precoce. Tanto, principalmente pensando nelas, porque elas precisam de descanso para que ela tenha uma gestação de qualidade, a segunda gestação subsequente, né, seja uma gestação de qualidade. Eu, ultimamente, como eu estou também como professor aqui na Botucatu, a gente revê algumas coisas, né, busca alguma coisa, e o pessoal do leite, eles têm um conceito muito legal, que é né, muito legal, né, mas eles têm um conceito que a fêmea parida, ela está inflamada, né, então tem todo um Isso. processo de voltar, recuperar desse processo inflamatório, né, então ter esse período aí de recuperação, claro que ela vai estar com uma exigência para produzir leite, vai precisar comer para se manter, tudo, né? Mas ela tem que ter essa folga aí, né? Esse intervalo, né? Eu acho, Hélio, também uma questão que a gente vai entrar num ponto que é um pouco complicado, mas é uma questão de bem-estar animal. Eu acho que a gente precisa dar esse descanso, né? Não é uma máquina. Então, descansa para que ela venha na sequência nos dar alegrias. Só fazer um parênteses, Melissa. Dia 26/3 tem curso online de nutrição, hein, moçada? Porque a gente está batendo nessa tecla de nutrição, de ser importante, de ficar atento com isso. Isso é importante demais, controlar e ter um embasamento teórico sobre isso. Muito importante esse curso, Hélio. Dá uma cutucada aí nesse curso que eu não estava sabendo também, não. É isso aí, né? A gente, nossas ações aí para levar, né, o conhecimento, ajudar o pessoal a capacitar, levar informação. Porque como você falou, né? A base sanidade e nutrição é a base para. Porque se a gente for pensar na sequência, é uma sequência lógica, né? Ela só vai entrar em reprodução lá na frente se ela tiver com todo o seu caderninho de vacinação em dia e Exatamente. bem É, nutrida, né? exatamente. É a questão que a gente falou no começo, Hélio. É uma pirâmide. A ponta da pirâmide é a parte reprodutiva. E a base é a questão nutricional e a questão sanitária. Você faz uma boa base, você pode ter certeza que você vai chegar lá no topo com um bom resultado. Grande
Bom, então quando. O Chico tá aí, ele já tava aí já. É, você tinha citado, quando estava falando de monta de inseminação, né? Então a inseminação ela entra como uma biotécnica, né? Então, já pegando o gancho da inseminação, a partir dela, né, com relação às biotécnicas, aí talvez acho que você pode até já entrar na questão de protocolo, sincronização, né? O que que você pode passar para a gente a respeito disso Bom, aí? vamos lá. Hoje em dia a gente tem aumentado, uma coisa que eu estou feliz, aumentou o número de pessoas que buscam a inseminação, tá? Principalmente para quem quer escala. Um sonho nosso aqui realmente é para quem produz, quem faz carne, não, porque a inseminação está teoricamente restrita a quem produz genética, né? E uma alegria para a gente que trabalha com isso é que isso, o pessoal que produz leite ou produz carne tem trazido para dentro do seu dia a dia a questão da inseminação. Isso nos traz muita alegria porque é uma forma muito boa de disseminar bons machos, né? A questão, eu bato muito em cima, falar um pouco de biotecnologia, a ATE é uma forma de você multiplicar a fêmea, né? O macho também, mas você multiplica uma fêmea. Uma fêmea que iria te dar 2, 3 filhos no ano, pode te dar 20. Então, você multiplica a fêmea. E a questão da inseminação artificial, você faz uma disseminação do macho, que é um grande responsável pela padronização, né? A questão que a gente estava falando lá atrás, Hélio, questão de como escolher o animal, tal. Então você tem que ter um padrão, né? Um padrão de qualidade realmente. Então esse macho, um macho evidente, bem escolhido, de boa origem, que é toda aquela história que a gente tem falado, ele tem a capacidade de padronizar o seu rebanho, né? Então, mais uma vez, me traz isso, fico feliz realmente de saber que o pessoal tem usado com maior frequência, buscando, eu mesmo tenho inseminado pelo menos quase 200 ovelhas de leite, tá? Todo mês, tá? Então é um número significativo no Brasil, tá? Todo mês o pessoal tem um pessoal de Porto Feliz e um pessoal de Cabriúva, que são protocolos constantes para manter a produção, né? Então, vou fazer o gancho do protocolo, que a gente consegue manter essa produção constante de leites. Falar especificamente do leite, porque é a minha vivência do momento, né? E junto a isso, daí eu vou fazer o gancho dos protocolos. Vamos fazer só vamos ler a pergunta do nosso amigo Matheus aqui. Aumentou qual o custo médio animal, taxa de preço, melhor atingido. Você quer ler em voz alta, Hélio? Ou... O Matheus está perguntando com relação à IATF, né? Aumentou em rebanho comercial de carne? Qual o custo médio por animal e taxa de prenhez melhor atingida? É sobre a ATF, certo? Bom, vamos lá. Aumentou, a gente tem visto uma procura maior, estou colocando a situação aqui de São Paulo, né, principalmente, que eu tenho inseminado mais animais de leite, que é um rebanho em ascensão dentro do estado, tá bem? Dentro do estado de São Paulo. O custo médio oscila muito, porque a gente tem vários fatores dentro da inseminação. O profissional, a questão do profissional em si é o que menos oscila, porque normalmente a gente trabalha com uma tabela. Questão de valor fixo de visita, mais o deslocamento. O que vai oscilar, Matheus e demais, é a questão do custo dos insumos para esse protocolo. Isso oscila muito de lugares que você vai comprar. Tá? Eu vou te dizer o que a gente gasta em média aqui em São Paulo. Em média, a gente gasta R$30, 27 para ser mais exato. R$27 por animal, tá? De protocolo. Tá? Daí tem o serviço do veterinário e o deslocamento, que é um caso à parte, que tem que ver com o profissional da sua região, questão de deslocamento, não dá para eu falar aqui, né? Colocar preço do serviço dos outros. Então, R$27 no caso de protocolo, e a taxa de prenhez oscila também na questão de semifresco e congelado. Eu sou extremamente conservador, tá? Porque a gente tem que falar em média. A média hoje gira em torno de 65% de concepção. Tá? Isso no semi-fresco, tá? Semi-fresco. A gente fala, como no início, os animais são sazonais, então você vai ter meses que você vai ter índices melhores, piores, então isso na média do ano, você trabalha aí com 60%, 65% no semi-fresco, eu acho um bom resultado. Evidente que tem meses que você faz 90, 80, 85 com semi-fresco, só que tem um mês que você vai ter uma baixa normal, fisiológica também, um índice mais baixo.
Então eu gosto de ser bem pé no chão. Eu trabalho com 50% de concepção no semi-congelado e com 60, 65 no semi-a fresco. Se eu atingir essas metas, eu acho que está muito de bom tamanho. Tem a pergunta do rebanho PHALA, é isso? De onde que vocês estão aí assistindo a gente? Coloca para nós, mais uma vez, lembrar o pessoal aí, só para a gente ter uma noção aqui, né? É, a inseminação de rebanho comercial é sempre por laparoscopia? Vamos lá. Essa é uma questão que a gente vem debatendo e eu participo disso há muito tempo. Nós temos duas modalidades possíveis de inseminar: transcervical e laparoscopia. Infelizmente, no caso das ovelhas, a transcervical ela é muito difícil, tá? Porque por uma questão anatômica, né? A cervix ela é extremamente tortuosa, é muito difícil. Ovelhas mais pesadas, mais gordinhas, assim, tipo raças, tipo a Dorper, é mais difícil de fazer a transposição. Então a gente acaba direcionando os ovinos para a inseminação por laparoscopia. Tá? Hoje ainda faço muito a transcervical, mas exclusivamente nos caprinos e nos animais. Nos ovinos, a gente faz a opção pela velocidade, pelo tempo, pelo resultado, tá? Pela facilidade de se fazer. Tá? Ainda mais quando ele coloca a questão de ser um rebanho comercial. Se for um rebanho comercial, o número de animais vai ser bastante alto, né? Teoricamente. Então, eu acho que acaba inviabilizando se fazer a transcervical. Se o rebanho for pequeno, poucos animais, eu acho que até dá, tá? Assim, dependendo da raça. Uma raça mais pernalta, por exemplo, um santinês, acho que a gente até pode usar a transcervical. Mas realmente pensando em volume e em escala comercial, eu não pensaria em outra técnica a não ser a laparoscopia. Perfeito. Ó, o Matheus é lá de Arceburgo, Minas Gerais. Arceburgo, Minas Com Gerais. relação ao protocolo, então, já que a gente está falando da inseminação, o que, que você. Talvez assim, até desde o efeito macho até o protocolo mais atual, assim, que você pode falar para nós aí. Protocolo, como você citou, a gente tem a questão do efeito macho, que funciona, sempre funcionou, né? A gente sabe, deixa os animais afastados, sem visualização, sem cheiro, introduz o macho, a tendência é que esses animais entrem em cio. Esse é o mais básico, tá? Tem alguns outros que o pessoal fala de controle de luminosidade, essas coisas, mas eu, particularmente, acho que é muito difícil fazer. Eu acho muito difícil fazer esse controle, você tem que ter uma estrutura física diferente. Então, realmente acho que, né, falando em viabilidade, eu sou veterinário do campo, né? Não sou, então eu vejo o que realmente acontece no dia a dia do campo. Eu estou no campo há quase 15 anos, então eu nunca vi ninguém acertar e dar certo a questão da luminosidade. O efeito macho eu sei que funciona. Então eu acho que eu estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência, tá? Deixa eu acabar, Chicão, já te respondo aí. E aí, na sequência, o que a gente tem? O uso só da prostaglandina, que isso eu usaria, que é o Ciozinho, os nomes comerciais aí, que são Entralise, etc. Você faz, teoricamente, o animal vai entrar em cio dentro de 72 horas. Isso, estou falando, é tudo para monta natural, né? Para monta. Entrou e monta. Tá? Então, a gente tem o protocolo, a questão do efeito macho, a questão da prostaglandina, que você pode estar fazendo, que são efeitos de baixo custo, né? Falando em baixo custo. E aí a gente entra nos protocolos propriamente ditos, são os protocolos com hormônio exógeno. Nada mais é a gente pegar um hormônio de fora e introduzir no animal para que ele entre, que ele saia, que ele entre no cio, para que você faça um controle dessa questão. Tá? Hoje, mais uma vez, pessoal, mas eu uso um protocolo curto, dependendo dos dias aí, que são mais ou menos 9 dias, tá? E um protocolo longo, que são de 16, tá? Você entra com a progesterona, daí você retira a progesterona, aplica o ECG, 2 dias depois você vem inseminar. Tá? Então, são dois protocolos que a gente usa. Nos ovinos, eu tenho usado praticamente só o protocolo longo, tá? Um protocolo de 14 dias de progesterona, que é o CIDER, que é o Progespon, né, a P4. Daí, no 14º dia, eu faço a retirada dessa esponja, desse dispositivo intravaginal, que ele está impregnado de progesterona, faço a retirada e faço a aplicação do ECG, que é um outro hormônio.
né? E dentro de 48 horas, aí isso vai oscilar um pouquinho, Hélio. Aí eu ia deixar para a gente comentar da questão da evolução. Hoje a gente já tem um controle, porque isso é IATF. A gente já tem um controle maior da questão ovulatória. A gente sabe mais ou menos, a gente tem uma janela. Então, por exemplo, a gente vai usar um sêmen fresco, aí a gente insemina com tantas horas. Aí a gente vai usar um sêmen congelado, a gente insemina com tantas horas. Então a gente já consegue ter esse controle, claro que não é 100%, né? Mas a gente já tem um controle mais efetivo em cima desses horários de ovulação. Então a gente sabe que o animal, após a retirada dessa progesterona e a aplicação do ECG, vai estar ovulando, né, dentro de 48, da retirada, dentro de 48 a 56 horas. Acho que daria para voltar então agora na pergunta do Vamos voltar para Chico. o Chico. Vamos Lá. ver. Vamos aqui Peraí. depois, Chico. Semi-congelado, certo? Semifresco pode ser cervical, colocando a entrada sepsis. Sim, Chico. É muito utilizado também. A gente sabe, o pessoal do Sul usa muito, tem bons resultados, né? Se coleta o macho na propriedade, né? Se não me falha a memória, tem até uma pistola que você carrega esse sêmen e faz a deposição no fundo de vagina ou até mesmo cervical. Eu vejo sim a viabilidade, existe uma necessidade de ter o macho na propriedade, né? E a diluição desse sêmen acaba sendo bem menor. Para você ter uma ideia, hoje, normalmente, eu insemino com um salto na laparoscopia, eu insemino até 80 animais. Tá? Nesse caso da deposição de fundo de vagina ou intracervical, você vai fazer seus 10, 15. Tá? Mas tem viabilidade sim, eu acho que é uma boa opção num baixo custo. Tá bem? Quando o número de animais é menor e quando você tem um reprodutor dentro da propriedade. Né? Quando a gente fala da inseminação laparoscópica, né, em tempo fixo, você tem a possibilidade de trazer sêmen de outros lugares. Então, isso que eu acho muito legal, porque você dinamiza a produção. Você traz machos de vários locais e introduzem esses machos dentro da sua propriedade de melhor genética, melhorando a sua genética, né, através da inseminação, por exemplo. Hoje a gente tem diluentes que a gente coloca também hoje como evolução, Hélio, que é uma questão que a gente vai falar na frente, diluentes que a gente segura esse sistema aí por 24, 28 horas. Então eu coleto hoje de manhã para usar amanhã de manhã. Então é uma boa alternativa. Beleza, Chico? Era isso aí. Qualquer dúvida eu estou à disposição, meu querido. Você é meu professor, né? Eu que tenho que perguntar para você. Todo mundo aqui. Todos nós. Eu acho que todos os jovens aí, vai. Não estou te chamando de velho, Chico. Você tem muitos anos de carreira, meu amigo. Grande É isso Chico. aí. Te vi no Ó, Paulo, hoje te mandou um abração, Paulo Almeida. nosso amigo lá do rebanho PH Ala é do Tocantins, ó. Estamos com Muito Rondônia, bom. Tocantins, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. O pessoal tá participando aí. O É, Jairo fez uma pergunta aqui, Hélio. Se aplicar sincrocil e largar o carneiro no lote de 35 fêmeas, ele vai conseguir cobrir quantas por dia? Essa é uma pergunta que isso é muito relativo, porque a gente precisa, aí a gente vem na questão da seleção dos animais, tá? Porque tem machos que têm maior libido, não que ele vá conseguir, principalmente se a gente fizer o sincrocil ou o ciozin, no caso a prostaglandina hoje, a gente vai ter uma abertura de cio de até 72 horas. 35 fêmeas em 72 horas para um macho não é viável, né? Então a gente precisa reduzir esse número, fazer mais lotes com menos animais para que esse macho consiga cobrir todo mundo. Eu não vejo, Jairo, eu não vejo viabilidade desse volume de fêmeas para esse macho em 72 horas. Tá? Eu já vi macho cobrir 4, 5 fêmeas num dia só, mas eu tenho que tomar cuidado, senão o seu índice de prenhez vai ser baixo. ó, então aqui, boa noite, Cíntia de Laje, Santa Catarina. Ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tem alguém do Paraná aí? A gente já cobre toda a região sul, hein? É, eu vou falar, vou relatar aqui com uma vez que eu fiz um protocolo com prostaglandina, a gente conseguiu, num lote de borrega, 73% de prenhez e num lote de ovelha, 82%. Só com prostaglandina. Foi justamente esse protocolo que você falou, bem simples, né? Aplicou 72 Isso, horas e já volta. E foi monta natural, com o carneiro isso.
no rebanho, né? Eu acho bastante efetivo quando a gente faz, Hélio, principalmente na estação, época, e se a nutrição, mais uma vez, a nutrição e a sanidade estão ok. Eu acho que ela, se fizer a prostaglandina, a chance de elas entrarem em cio é muito grande. A única coisa que realmente precisa tomar cuidado é a relação macho-fêmea, né? Porque senão, se for um grupo muito grande, né, realmente esse macho não vai fazer a cobertura de todo mundo, você vai acabar perdendo, voltando na questão econômica, você vai estar jogando dinheiro fora. E bem lembrado, esses números aí que eu falei foram na estação e a ideia foi de tentar alocar o maior número possível de parto num período Um período mais menor, curto. assim, mais Se curto, usa né? muito, viu, Hélio? O pessoal ainda usa bastante. Quando o produtor tem bastante macho na propriedade, né? Então ele acaba fazendo essa opção, grupos pequenos na prostaglandina, mas a gente sim tem ótimos resultados. Eu também já tive bons resultados com isso. No seu caso, é bastante normal. Borrega, normalmente o índice é um pouquinho mais baixo quando comparado às fêmeas adultas, mas acima de 70% para mim já é um índice muito bom. É, bom, eu não sei se você quiser, você citou lá no começo parte de algumas enfermidades, se você quiser aproveitar e falar mais um pouco, mas eu acho que já que você também já começou a falar das novidades, porque o pessoal vai falar, né, pô, mas o tema é passado e presente, né? Exato. Porque conversando com o Matheus, achei muito legal o que ele falou, né, dos comparativos, então justamente eu acho que depois a gente dá uma contextualizada, de falar Sim, da reprodução, né? De sim. dar esse relato. Achei bem legal Ó, que você sugeriu, né, para passar para o pessoal, né? o que eu acho assim, questão de enfermidade, principalmente a questão, hoje a gente tem batido muito na questão da brucelose, tá? Muito cuidado. A gente não tem facilidade em se fazer o exame, mas a gente tem alguns indicativos, isso nos machos e nas fêmeas, tá? Principalmente nos machos. Tá? E a questão das fêmeas, ah, é a questão de aborto, né, Hélio? Que é o que a gente acaba nos procurando com algum tipo de enfermidade, principalmente quando tem aborto dentro da propriedade. Tá? Então é uma atenção que a gente tem que ter. São vários os problemas: toxoplasmose, leptospirose, listéria. Então são várias causadoras de aborto, né, que a gente tem que tomar cuidado, mas é a principal causa que o produtor nos relata, nos procura. Olha, estou tendo aborto, então essas são as enfermidades que eu vejo acontecerem com maior frequência e que geram realmente um problema econômico e produtivo dentro da fazenda. Tá? Por isso a gente repete, vem mais uma vez trazendo a questão de ultrassonografia e a questão de andrologia. Tá? É importantíssimo se fazer o andrológico, se fazer o ultrassom, para ver se a gente tem algum problema e, junto a isso, se desconfiar de algum outro tipo de problema, buscar o auxílio do laboratório, coleta esse sangue. Acho que é uma coisa que a gente precisava ter como rotina já nos pequenos, nos grandes animais. A gente não vê isso acontecendo, como acontece no PET, a realização de exames. Né? Eu acho que seria muito importante. Coleta o sangue, vê o que está acontecendo, manda para um laboratório, vamos aprofundar um pouco mais para que a gente, como técnico, como né, trabalhando no campo, tenha um respaldo maior para poder sanar aquele problema. Né? Seria bastante importante. Então, Uma pergunta do amigo aí. o Adilson, da onde você está falando aí? Por acaso, alguma informação sobre animais em anestro ser feito dose de P4 para tirar esse animal do anestro e protocolar ele dentro do ciclo? E também uso de P4 para maturação reprodutiva das borregas? Vamos lá. P4 é progesterona, tá bem? Normalmente, sim, a gente, Adilson, né? Adilson, a gente usa o protocolo hormonal para tirar esses animais de anestro. Então, nada mais é que a gente entra com a P4, que é a progesterona, né? E faz um protocolo, como a gente citou anteriormente, para tentar tirar esse animal de anestro. Tá? Isso normalmente é viável, isso acontece, isso dá certo. Por isso a gente consegue fazer durante o ano inteiro esse animal emprenhar. Tá bem? Então a gente faz tanto na inseminação em tempo fixo, como mesmo na monta natural, monta controlada, algo do gênero, mas a gente usa assim a P4, o ECG, para tirar esse animal de anestro e colocar esse animal novamente na questão reprodutiva funcional
propriamente dita. Tá? E a questão de uso de P4 para maturação, eu não tenho experiência com isso, eu nunca vi se fazer e realmente acho que não há necessidade. Isso é particular, na minha opinião, porque a gente comentou a questão da maturidade sexual. O animal atinge a maturidade sexual com seus 8 meses e com seus 30, 35, 40 quilos. Tá? Eu acho que assim, não tem por que a gente emprenhar esse animal antes. Você vai ganhar 2 meses. Eu acho que, não sei nem se o custo disso justifica. Então, realmente, eu acho que, mais uma vez, a gente falou em conforto, né? Um conforto para esses animais. Então, vamos deixar, respeitar o tempo delas. Eu acho que 8 meses é rápido, né? Então, a gente respeita o time delas. A partir dos 8, com seus 40 quilos, está madura, está pronta para a vida reprodutiva, vai reproduzir por muitos anos, tá? É realmente até interessante eu saber, vou tentar procurar se tem algum trabalho com relação ao uso de P4 para maturação, mas realmente eu desconheço. O Adilson é de Capitão Leônidas Marques, Paraná, ó, região sul, Paranaense, já batemos a região sul, hein? Paraná, é Santa isso Catarina e aí. Rio Grande do Sul. Mas ele Muito está bom. falando aqui de P4 P4 injetável. injetável, né? E o É, Lucas também está. Pode falar, é, desculpa. tá, vamos lá. A questão da P4 injetável, você só vê o que o Lucas falou. Você teve alguma vivência? Não. Aí que eu vou entrar. O pessoal dos equinos tem utilizado com frequência a P4, principalmente, que é a progesterona, que é o hormônio da gestação, para segurar a gestação. Ajudar a segurar, não só segurar, né? Um auxílio. Então, você insemina e faz P4 depois de alguns dias da inseminação. Eu não tenho experiência com isso. O que eu tenho da injetável, que a gente tem algumas vezes, eu volto o CIDR, ou, no caso, o CIDR é P4, né? É um dispositivo plástico, CIDR ou primer. Desculpa, estou falando os nomes comerciais, que acaba sendo mais fácil na hora. É um dispositivo intravaginal impregnado de P4. Tá? O que acontece, às vezes, eu retorno, esse dispositivo ele pode ser reutilizado. Então, eu pego, por exemplo, um dispositivo de segundo uso e acabo voltando nessa fêmea depois, principalmente depois que eu implanto o embrião. Normalmente, assim, um animal que não está tão legal o CE, não está tão legal o corpo lúteo, eu acabo voltando, mas eu não tenho índices, números para falar sobre isso, tá? Eu não tenho como quantificar e falar funciona, não funciona. Teoricamente, se a gente for pensar em fisiologia, é funcional, porque você está suprindo a necessidade desse. O corpo lúteo não está produzindo o volume necessário de progesterona, e então esse dispositivo vai ajudar nessa concentração para manter a prenhez. Tá? Mas eu não tenho índice, não sei, nunca usei o P4 injetável. Eu acho que é até uma coisa para quem está na vida acadêmica procurar estudar e trazer para a gente do campo, que vai ser bastante interessante. Legal. Eu acho que a gente tem que, voltando até à base que você falou, né, do nutrição e de sanidade, e também considerando que os ovinos, né, a puberdade fisiológica está em torno aí de 4, 5 meses, e os precoces para menos, né? E aí a puberdade isotécnica para entrar em reprodução é aquilo que você falou, não adianta ela já tá apta, só que ela não tem o peso, né, para entrar em reprodução. Eu acho que tem que respeitar, se o animal ele não passa por nenhuma restrição nutricional que vai retardar esse desenvolvimento, é natural. Deixa ele se desenvolver naturalmente, que ele vai chegar, você vai criar e recriar ele até os 8, 7, 8 meses para entrar em reprodução, Exatamente. né? Para iniciar o ciclo produtivo, né? E você iniciar um ciclo com qualidade. Né? O animal que vai parir bem, vai gestar bem, vai estar. Então, eu acho que assim, a gente precisa respeitar o timing das coisas, vamos colocar assim. E essa é uma delas. Eu acho que a questão da puberdade, a questão do peso, a questão do tempo, né? Eu acho que isso deve ser respeitado, porque, consequentemente, você vai colher melhores frutos lá na frente. Lucas, aqui, vamos lá. Já fiz protocolos de 5 a 6 dias pós-aplicação. E esse dia depois, mas... Lucas, eu não entendi muito bem, mas assim, normalmente eu não costumo usar protocolos inferiores a 9 dias. Tá? Eu gosto pelo menos, no mínimo, 7 dias de P4. Tá? Menos do que isso, eu acho que... Tudo bem, você pode fazer uma prostaglandina,
Mas aí acho que a gente é um outro momento para a gente discutir um pouco a respeito de protocolo, que são inúmeros, não existe nenhum protocolo mágico, né? O que tem está aí, as drogas fazem efeitos que a gente já sabe, então é pensar bem, se adequar, e isso é muito particular. Tem gente que vai bem com um, vai bem com o outro. Eu gosto do mais longo. Muito bem. Então, pegando já, voltando à nossa ideia lá de como fazer o comparativo. Hélio, desculpa te interromper. O Lucas postou aqui referente a Ah, P4 injetável. Exatamente isso. Por quê? O que acontece? A gente não sabe a meia-vida da P4 injetável em ovinos. A gente pode ter esse índice em equinos, mas infelizmente a gente não sabe. Então a gente não sabe quanto que ela dura, por quanto tempo que ela vai ficar na corrente sanguínea, qual a meia-vida, qual a concentração. Então a gente não tem esses índices para que a gente consiga estabelecer realmente um protocolo. Aplica hoje e daqui 6 dias aplica o ECG. Não dá, a gente não tem esses dados ainda por parte dos laboratórios, por parte dos estudos, para a gente não lançar a mão de usar o dispositivo vaginal. Né? Se um futuro próximo aí a gente puder usar o P4 injetável, eu acho que vai ser muito bem-vindo. Hélio. muito bem. Então, comparando o passado com o presente que você falou, que você destacou a questão de até de manipular o sêmen, né? Isso. De tempo. O que você traz aí pra gente, fazendo esse comparativo, pensando em nosso tema em geral da Hélio, live? para meu ponto de vista, a grande evolução que a gente tem visto é a conscientização dos nossos criadores. Eles entenderam, né, que se você melhorar a estrutura, se você fizer uma melhor escolha de animais, se você investir em biotecnologia, você vai colher o fruto lá na frente. Para mim, essa é o maior indicativo de evolução dentro da caprino da ovinocultura nacional. Né? Eles entenderam que realmente, pô, vamos atrás, vamos fazer, vamos trazer embrião de fora, vamos trazer sêmen de fora, então vamos investir em biotecnologia. Então, essa para mim é o grande diferencial principal. Seguido a isso, a questão realmente prática, questão de hormônios, a questão de drogas. Eu acho que as drogas estão ficando melhores, tá? A gente acompanha, a gente vê que elas estão sendo aprimoradas. Infelizmente, a gente saiu do mercado uma que era muito boa, que era o Cider, agora mas a gente tem o Prime que está substituindo. Então, assim, a gente vem acompanhando isso. É a questão dos diluentes de sêmen, que a gente tem tido uma evolução. Eu, quando comecei a inseminar, para você ter uma ideia, eu usava leite. Né? Tinha gente que usava água de coco. Né? Hoje a gente tem diluente que eu uso, insemino, deixo o sêmen em cima da bancada, no outro dia de manhã eu vou avaliar ele está viável. Evidente que o sêmen tem que estar bom. Não tem segredo. Sêmen ruim não serve para nada. Né? O sêmen bom, diluente bom, joga na bancada, no outro dia você vai avaliar esse sêmen ainda tem viabilidade para ser utilizado. Então, eu acho que, assim, como grande diferencial, né, a questão dos produtores estarem chegando, a necessidade, o investimento, correr atrás, não que não existisse isso, mas eles estão mais abertos. Antigamente, você falava, vamos inseminar, o cara vai falar assim, putz, inseminar, cara, tem que protocolar, tem que gastar com protocolo e tal. Hoje em dia ele já fala, não, puta, vamos seminar, a gente traz um macho de lá. Então essa questão que eu acho que é uma evolução muito significativa, né? Pessoas que eu nunca imaginei que estariam coletando e seminando, hoje estão buscando essas biotecnologias, né? E para mim, a questão também que me chama mais atenção, vamos colocar assim, a questão dos diluentes de sêmen, que tem nos ajudado a disseminar esses machos realmente diferentes, melhores para todo o Brasil e para todo lado. Então, a gente pode dizer que a principal diferença hoje, como você acabou de dizer, é a parte de insumo. É claro que tem toda essa conscientização do criador, tudo, mas o insumo hoje ele permite dar uma janela maior de trabalho, uma qualidade maior de trabalho, então, para quem atua nessa área, como Sim, você. eu acho que sim. A questão do diluente, né, a questão das técnicas em si, Hélio, são as mesmas, né? Então, assim, não tem como eu falar. A técnica do passado se aplica da mesma forma hoje em dia. Mas eu acho que sim, os insumos, né, que eu comentei das drogas de melhor qualidade, os protocolos mais pré-fixados, eu acho que mais estudos voltados aos ovinos e caprinos, né? Então, sim, eu acho que a gente pode resumir como, principalmente como os insumos e a conscientização dos criadores aí, que realmente acho que
que pesa demais. Hoje ele quer passar ultrassom, ele quer fazer inseminação, ele quer comprar um sêmen, ele vê um campeão nacional, ele fala, eu quero trazer isso para dentro da minha casa, quero melhorar a minha genética. Então, eu acho que isso é o grande diferencial, a grande evolução. Dentro das técnicas também, a gente tem visto, acho que a gente não comentou em nenhum momento, a questão da FIV, tá? Ainda não é uma realidade, mas imagino que seja uma realidade próxima, tá? Eu acho que é uma coisa bastante interessante, tá? Torço para que dê certo, que eu acho que é uma possibilidade bastante interessante para tudo e todos, tá? Mas, em resumo, essa questão realmente dos insumos e da conscientização dos criadores. Tá bem? Muito bem. Bom, eu acho que dentro do que a gente programou, a gente cumpriu aqui o que a gente achou que poderia ser melhor oferecido aí, né, para o pessoal. Isso. É, eu vou agradecer todo mundo que participou. O Matheus tá aí nas redes sociais, Aspaco, a gente está sempre à disposição. Alguém tem mais, se tiver o pessoal que está ao vivo aí, tem alguém que quiser fazer mais alguma pergunta, aproveitar esse finalzinho. Ó, o Dopper Galego lá do Sandro. Sandro, boa noite. Ele, nosso tesoureiro da Aspaco. O Dr. Facó aí também, lá da Embrapa, assistindo a gente. Então, ó, Nordeste também já estamos lá, estamos batendo os Só estados aí. deixar, Hélio, quem quiser, quem tiver alguma dúvida, eu sou uma pessoa bem disponível, eu gosto de dividir. Como eu falei, eu sou um veterinário do campo, estou há 15 anos no campo, realmente, e tenho uma vivência prática, tá? Então, realmente, fico super à disposição, para quem não tem o meu contato, entrar em contato ou com vocês aí das PAC, ou pela rede social, indiferente pelo qualquer modo aí, mas deixar, eu estou à disposição para poder ajudar dentro das minhas limitações, mas pode contar com a gente, tá bem? Ó, o Jairo está falando que ó, foi muito bom, parabéns, muito Jair, obrigado pela obrigado a você. oportunidade, de aprendizado, forte abraço. Eu vou falar, aqui não tem o nome, né? Rebanho PH, ótima live, parabéns. Bom, Aí, muito bom, Pedro Galego, a gente fica contente, né? Porque muito. é o objetivo alcançado, né? Levar a informação, a gente trazer aí informação para o criador e estar sempre também à disposição, né? Com esses eventos, né? É uma forma aí da gente alcançar esse objetivo aí, né? E interagir, eu acho que trazer o pessoal para perto da gente, Hélio, isso é o mais importante. Porque às vezes eles têm uma dúvida, deixam de fazer alguma coisa, uma dúvida que a gente pode estar sanando. Né? Então, eu acho que encurtar esse caminho aí, aproximar as pessoas, função das PACO, função nossa como técnico, como consultor. Tá bom? Eu acho que a mensagem tão importante aí que o Matheus falou desde o começo, acho que é essa questão da base, né? Porque eu posso falar, Matheus, que a reprodução é uma consequência da nutrição e da Sem sanidade? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Com certeza, a reprodução é consequência de um bom manejo sanitário e nutricional. Não tenho dúvida. A Ana Paula tá puxando minha orelha aqui. Ana Ah, Paula, meu, velho. vamos lá, vamos conversar. Mas legal, a Ana Paula tá lá da Ampovinos, da região de São José do Rio Preto, muito legal a presença. Bom, gente, eu agradeço aí quem esteve conosco. A live vai ficar salva aí na página da Aspaco. Mais uma vez, obrigado, Matheus, sua disponibilidade, um parceiro nosso, membro do Conselho Técnico da Aspaco, né? Então, muito obrigado, Matheus. Agradeço a todos que estiverem com a gente. A live fica salva. Ah, esqueceu, oxa, lembrei lá, vamos Busca lá. rever, busca lá que vai estar à disposição de todos. Deixa eu ver Beleza, aqui. Hélio? Só mais uma coisa, Hélio, sendo associado às Aspaco, eu consigo Com consultoria. certeza. Entre em contato com a gente. Entre em contato, manda uma mensagem que a gente conversa. Tá bom? Bom, gente. Só considerações finais também. Gostaria de te agradecer pelo convite. Agradecer a todos aí. Caterine, Melissa, Chico, nosso presidente Rafael. Grande abraço, cara, gente boa demais. Eu acho que nós estamos em boas mãos. Estamos caminhando bem. Estou muito contente de poder ter participado e ajudado. Um grande abraço a todos. Uma boa noite para todo mundo. Uma boa semana. Muito bom. Então, gente, até a próxima. Próxima live, nós estamos alternando lives com convidados também criadores para dar suas experiências, os relatos. Depois voltamos com a live técnica de novo. Nossa programação, nosso calendário está na rede social das PAC. Consulte lá, tá?
Tudo de bom, bom descanso, boa noite a todos. Até a próxima. Obrigado, obrigado. Um abraço a todos.